acharam? Gostaram? Gostaram? Ah, que bom. Quero ouvir depois. Aprovado o filme? Ainda não conseguiu, Gabriel? Olha, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Eu não recomendo, acho que até a Suzy perguntou no grupo se tinha algum problema assistir com criança. Tem ali umas cenas que são inadequadas, mas são cenas ali muito acidentais, né? Não é a essência do filme, a essência do filme é muito boa, muito boa. Eu acho que pode trazer muita coisa para nós, interessante. Bom, no decorrer da exposição de hoje, nós falaremos um pouco a respeito desse filme. Aqueles que verão posteriormente a gravação, nós refletimos durante essa semana a respeito do Clube do Imperador, um filme muito bom a respeito de um professor de estudos clássicos norte-americano, todos os desafios de ensinar seus alunos o amor à sabedoria, o amor à verdade e todas as dificuldades que ele enfrentou para isso, né? Vale muito a pena, viu, Gabriel? Você vai gostar, com certeza. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para já darmos início a mais essa aula. Todos conseguem visualizar? Conseguem ver e ouvir bem? Ok. Por amor de ti estudei, pro cuios amor estudui. Essa frase de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino que é chamado de o mais santo dos doutos e o mais douto entre os santos, né? O Doctor Communis da Igreja, doutor comum da Igreja. E no fim da sua vida, Santo Tomás, ele vai proclamar isso, ele vai dizer, ele vai escrever. E nós falamos tanto, né, lendo aqui os conselhos para a direção do Espírito, do Padre Gatri, o tempo todo, este grande sacerdote nos leva à importância da meditação através da escrita, de escutarmos a voz daquele que é o de magistro, aquele que é o grande mestre, né? Aquele que é o mestre que nos ensina, que nos instrui, que orienta a nossa alma, que é o próprio Cristo. Mas para isso nós precisamos de silêncio, precisamos, como professores, parece que é quase inconciliável, né, com a nossa vida tão agitada, a nossa vida tão corrida, de tantos afazeres, tantos deveres, mas também uma vida que nos chama e uma vocação que reclama um pouco o recolhimento, que nos impele a termos uma vida um pouco mais reflexiva, um pouco mais contemplativa. É o chamado ócio que nós precisamos aprender a ter como professores, para que sejamos capazes de trazer aulas que realmente façam os nossos alunos contemplarem essa verdade que nós um dia vimos e que nós pretendemos que os nossos alunos também contemplem. Mas nós precisamos experimentar mais e mais. E Santo Tomás, no fim da sua vida, Santo Tomás que foi para além de um grande gênio, um dos maiores gênios intelectuais que já pisou o pó dessa terra, ele foi um grande místico, ele foi um homem de profunda vida de intimidade com Deus. Ele foi este modelo que nós podemos trazer para as nossas vidas, de educador, de homem de escuta, de contemplação da verdade, de amor à verdade, que tão bem a defendeu, que tão bem escreveu sobre ela. Mas vocês podem pensar, poxa vida, mas quem sou eu, né? Já começamos a aula com este modelo, Santo Tomás sendo para nós um arquétipo, aqui sendo para nós um modelo a ser imitado, sim, Santo Tomás. Mais do que Santo Tomás, o nosso modelo principal por excelência é o próprio Cristo. Santo Tomás foi imitador de nosso Senhor em primeiro lugar. Então nós fomos chamados
no primeiro momento, a ter esse sentido do que é a educação, do latim ex ducere, que é conduzir para fora. Ex significa fora, né? Ducere, esta condução. Então, quando eu me proponho a educar alguém, seja o meu filho, seja, né, sejam os nossos filhos ou aqueles que nos foram confiados, os filhos de outrem que foram confiados às nossas salas de aula, nós somos chamados a conduzi-los, primeiro como pedagogos, no sentido de grego da palavra, aquele que toma pela mão, e depois aquele que conduz para fora. Para fora de onde? E nós veremos hoje um pouco sobre aquela alegoria da caverna de Platão, né? Mais do que um mito, é chamada de alegoria da caverna, onde Platão vai nos ensinar que nós precisamos sair desta caverna, para que esta verdade que nos chama, esta verdade que nos convoca, possa nos atrair para fora nesta ascese. E nós, uma vez que saímos da caverna, uma vez que descobrimos que podemos contemplar este sol, que não estamos mais sobre a obscuridade da ignorância e do pecado, Santo Tomás, ele vai nos ensinar isso, né? Que é essa dupla obscuridade, a ignorância e o pecado. Uma vez que nós não estamos mais na caverna, nós já saímos, nós já sabemos que é muito importante estudar, sabemos que é salutar para a nossa alma, que talvez a nossa vocação, por causa da nossa vocação, a nossa santificação depende também do professor que eu posso me tornar. Então, eu preciso ajudar os meus alunos a sair também desta caverna. E quando nós pensamos em caverna, nesse sentido um pouco mais alegórico, nós chegaremos um pouco mais nisso daqui a pouco, nós pensamos também o que seria esta caverna? Seria sair desse estado de brutalidade, a superar os vícios, a ser, a sermos um pouco mais parecidos com nosso Senhor. Sermos homens de verdade, sermos gente de verdade. As grandes almas que nós tanto admiramos, não só os santos educadores, né? São João Bosco, São João Batista de La Salle e tantos outros santos educadores que trouxeram, né, que foram luzeiros para este mundo que jaz nas trevas, mas também homens valorosos, que talvez não estão que não receberam a glória, o reconhecimento dos altares, mas que foram homens que fizeram um trabalho magnânimo durante as suas vidas, né? Durante a sua, a sua trajetória de vida. Eu queria apresentar para vocês a figura desse professor também, do filme O Clube do Imperador, como alguém que serve para nós como uma referência também, um modelo mimético, como vai dizer René Girard, na sua teoria do modelo mimético. Um exemplo a ser, talvez, em alguns momentos, imitado por nós, em outros, talvez, nós podemos questionar algumas atitudes desse professor do filme, da película, né, que nós assistimos, O Clube do Imperador. Mas podemos concordar que havia amor no coração daquele professor. Ele amava os seus alunos, ele queria conduzi-los para fora da caverna. Ele queria que aqueles alunos que estavam vivendo aquele regime interno, né, aqui no Brasil nós não temos essa, essa modalidade, né, de regime interno, mas é muito comum nos Estados Unidos, mas muitos deles trouxeram muitos vícios, de maneira especial aquele aluno que nós falaremos dele daqui a pouco, né, que é um dos protagonistas do filme, e o professor, ele quer conduzir esse aluno para além do, do, do mero conhecimento, porque tratava-se de um aluno inteligente, tratava-se de um aluno com potencialidades, mas um aluno
embrutecido pelos vícios. Um aluno que, por causa de toda a sua formação familiar, e nós veremos isso mais no final do filme, eu quero ouvi-los, não pretendo falar tanto, quero ouvi-los a respeito do filme. Nós veremos de onde que veio todo o embrutecimento daquele jovem, todos os vícios, toda a dificuldade que aquele professor encontrou durante longos anos de formação e parece que nada penetrava no coração daquele aluno. E ele foi capaz de ser má influência, né, para outros alunos. Será que isso pode acontecer também no nosso colégio? Será que no colégio católico nós também encontramos alunos assim? Encontramos. E nós veremos o quanto isso é mais comum do que nós imaginamos. Bom, avançando um pouco mais, este conhecimento, essa educação, ela é anterior à escrita. Aqui o tempo todo o padre Alphonse Gatre, ele vai falar da importância, o padre que escreve esta obra no século XIX, portanto, muito próximo a nós. Estamos na primeira metade do século XXI, o autor escreveu no século XIX. Então, nós temos uma obra de um escritor próximo a nós. Mas esta educação que conduz para fora, que é que nos tira da caverna, desse estado de vícios, de esse estado animalesco, ela não, ela é anterior à escrita, porque nós veremos que o próprio Sócrates, por exemplo, não escreveu nada. Ele não deixou nada escrito. Quem vai escrever a sua obra serão os seus discípulos, né? Platão, Aristóteles. Então, a educação ela existia antes da escrita, esta condução para fora. A tradição antiga era oral, ela veio da oralidade. Os clássicos da literatura, por exemplo, eles vieram da oralidade. Quando nós pensamos em Homero, e nós leremos Homero aqui durante as formações literárias, nós cantaremos os versos homéricos, porque Homero ele foi escrito depois de muitos séculos, depois de muito ser cantado, e os gregos memorizavam praticamente a Ilíada toda, memorizavam aqueles versos, educavam os seus filhos, formavam os seus filhos ouvindo aqueles versos. Canta, meu Deus, a cólera de Aquiles ferida, ensinando para os seus filhos a respeito, num nível mais moral, porque é uma obra que vai tratar o tempo todo a respeito de vícios, de paixões, a respeito também de virtudes. Encontraremos personagens que servirão para nós também como modelos a serem imitados, em contrapartida, modelos a serem rejeitados por nós. Valores e normas eram transmitidos pela oralidade, de geração para geração. A chamada paideia grega, formação do homem grego através da boa literatura, da alta literatura dos clássicos, Homero, Virgílio, com os romanos. A tradição socrática, por exemplo, vai nos falar a respeito disso, né? Não deixou nada escrito, mas seus discípulos vão preservar seus ensinamentos através de suas obras que serão posteriores ao mestre. Então, nós teremos, por exemplo, o mito da caverna. O mito da caverna, nós podemos encontrar este mito, deixa eu ver se eu tenho aqui próximo a mim, eu peço que vocês me deem uma licença, só para eu me levantar aqui rapidamente e pegar a República de Platão. Aqui no livro 6, no livro 7 da República de Platão, olha que interessante, eu quero ler com vocês um trecho que acredito que será para nós muito importante. Ele diz assim, é o livro sétimo, e é interessante que ao que a alegoria se refere, quando nós
É muito conhecido como um mito da caverna, mas o nome mais adequado não é o mito, não é mito, seria Alegoria da Caverna, de Platão, livro sétimo. Então, nós podemos dividir aí em três partes, né? Vamos colocar uma primeira divisão, que seria alegoria, os elementos alegóricos. A segunda parte seria sobre as matemáticas, e a terceira parte sobre a eleição do rei filósofo. Então, o livro 7 ele é dividido em três partes. Nós temos, por exemplo, uma caverna subterrânea. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, uma imagem que vai trazer para nós, de maneira imagética, o que eu estou querendo dizer. Conseguem visualizar a imagem? Todos conseguem? Então, nós temos aqui uma caverna subterrânea e nós temos uma catábase. O que que seria uma catábase? Nós teremos esta descida. Primeiro, o homem consegue se desvencilhar. Nós temos seres humanos aqui, né? Esses seres humanos estão aqui imobilizados desde a sua infância. Então, nós temos aqui, ó, as pernas agrilhoadas, né? Presas, pescoços presos em grilhões, e eles só olham para frente. Então, e atrás deles, conseguem observar aqui, nós temos uma fogueira. E entre os seres humanos e a fogueira existe um muro. Olha que interessante. Vamos entender a importância desta alegoria da caverna para os nossos dias, né? Nós temos sombras que aparecem, que são projetadas na parede, eles vão olhando para frente, agrilhoados aqui, presos, portanto, olhando para a projeção de sombras na parede, sombras de objetos que estão atrás do muro e à frente da fogueira. Então, temos estátuas de seres humanos, de todo tipo de material, de animais e outros homens que falam. E temos uma vereda, uma passagem na qual passam os homens, portanto, os artefatos. E a saída da caverna. E essa saída, ela é larga como a própria caverna aberta para a luz, e ela aberta para as realidades sensíveis e metafísicas, né? Então, nós podemos pensar o seguinte aqui, de maneira muito breve, eu queria que nós pensássemos em algumas coisas, né? Quais são as ideias principais aqui? E, e o filme, O Clube do Imperador, ele traz para nós a figura daquele jovem, e aquele jovem, de certa forma, ele não é, por mais que ele queira demonstrar que ele não se enquadra, ele não se encaixa na, naquela estrutura de ensino, naquela, naquela pedagogia, ele não quer se encaixar porque ele se sente livre demais para isso, né? Ele tem, eu sou livre, né, para ser do jeito que eu acho que eu devo ser, né? Aquela rebeldia própria da juventude, mas ao mesmo tempo ele é escravo. Ele é alguém que está preso, mas ele não sabe o tanto quanto está preso. E ao final, nós veremos que ele não consegue, mesmo depois de adulto, mesmo depois de toda uma trajetória de vida, mesmo depois de tanto ter aprendido, de tanta formação, ele não foi capaz de se libertar. Ele não foi capaz de sair da caverna. Então, é muito interessante que o homem que vive preso às aparências, né? E ele vai demonstrar isso ao final. Eu queria conversar um pouquinho com vocês nesse momento a respeito do filme. Podemos conversar, o Gabriel já se manifestou que não pôde assistir, mas Suzana, por favor, fale um pouquinho para nós o que você achou, o que mais?
que assistiu e gostaria de compartilhar? Acho que é muito importante conversarmos a respeito um pouquinho. Ah, eu gostaria que a Sofia falasse um pouco também, professor. Não fica meu nome aí, fica chamando só eu. Tô falando, pô, fala a senhora primeiro. Ah, eu. É que vocês disseram já que assistiram, né? Gabriel já falou que não assistiu, mas a Raquel também não conseguiu ainda. Mas fique à vontade. Vamos falar junto, Ninguém- começa Não, aí. não os obrigo a conversar. Uma das. Indo na ordem do filme, eu fiquei pensando bastante depois, e até pensei como eu iria contra-argumentar com o pai daquele personagem, né? Que o professor. Senador? O filho do senador, né? Que foi aquele aluno que realmente, depois de anos, não tinha absorvido nada do que ele tinha aprendido. E que o pai, uma hora, estava conversando com o professor, e o professor falou de moldar o caráter. E daí o pai parou e falou: Não, meu filho não está na escola para você moldar o caráter dele. E eu achei isso errado, porque os professores, eles são pessoas que têm que moldar o caráter de uma forma boa, né? Moldar para a verdade, né? E eu fiquei pensando nisso depois, como o papel do professor é fundamental na questão de moldar o caráter de seus alunos. Muito bom, muito bom. Interessantíssimo mesmo. Essa cena é muito interessante. Vale muito a pena assistir. Vocês vão ver que é um filme assim com uma história muito, muito boa, muito bem construído o enredo, né? Muito interessante. E, e vocês acreditam que durante a nossa a nossa trajetória como professores, nós encontraremos também alunos incorrigíveis, como aquele aluno? O que vocês acham? Olha, professor, eu não sou professora, né? Eu sou secretária ali na escola. Mas na minha experiência como mãe, né, e também já fui aluna, eu acredito que sim. Eu acho que, infelizmente, é uma realidade. É interessante que é o seguinte, né? A caverna, essa alegoria, ela vai trazer para nós isso. O homem que está preso e uma vez liberto, ele recebe quase que uma missão, né? Nós podemos dizer que nós fomos também prisioneiros desta caverna. E a nossa missão é fazer essa catábase. A palavra grega, né, catábase significa descida. Aquela descida que algumas figuras míticas também fizeram, né? Ulisses vai descer ao Hades para receber conselhos ali de como voltar para casa, né? E ali ele vai encontrar companheiros de guerra, da guerra de Troia. Enéas vai descer também, vai fazer essa catábase, vai fazer essa descida. E nós, professores, nós somos chamados também, o Hércules, enfim, nós somos chamados a ir ao encontro do nosso aluno, a tentar tirar ele do mundinho dele, da caverna em que ele se encontra. Mas existe uma coisa chamada liberdade. E muitas vezes nós encontraremos ali os nossos alunos tão atados, tão cheios de grilhões, que será muito difícil, né? Eu acho muito bonito, quase que poético esse filme, no sentido de que o professor nunca deixou de acreditar, mas no último momento ali, em que ele estava quase, né, se sentindo realizado, há uma decepção. Isso pode acontecer com cada um de nós. Isso pode acontecer, inclusive, em relação a nós, como professores. Nós também podemos ser decepcionantes como professores. E eu queria que nós tivéssemos aqui uma jornada muito consciente durante as nossas formações, que nós precisamos o tempo todo termos diante de nós quem nós somos, para que nós tenhamos condições de mirar de maneira magnânima e nos projetarmos com fé, acreditando que é Deus quem nos conduz, a graça, né, que sobrepõe a natureza humana,
que, que vai nos conduzir a sermos quem Deus deseja que nós sejamos, quem Deus pode fazer de nós. Mas para isso nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos, de fato, né? Então, para isso a literatura, os bons filmes nos ajudam. Por isso que eu indiquei esse filme para vocês. Vale muito a pena assisti-lo. Depois nós teremos uma tarefa que eu vou falar ao final. Qual será essa tarefa, tá bom? A respeito do filme. Bom, vamos avançar Professor, mais um pouquinho aqui. eu Pois não, estou. Flávia? Eu não sei por que o meu vídeo não está abrindo, minha câmera tá dando privacidade aqui, não estou conseguindo alterar. Certo. Tá me escutando, né? Então, estão, né? Sim, ouvimos bem, ouvimos bem. Não, só queria contribuir um pouquinho aí também com a questão do filme, Por favor, por favor. no sentido assim do encantamento do professor. Eu gostei muito assim da questão dele conhecer muito bem e amar aquilo que ele estava ensinando. Porque mesmo que o filho do senador lá, ele entrou de uma forma muito, né, desregrada, enfim, ele conseguiu encantar de alguma forma, né? O amor que ele tinha naquilo que ele estava passando era muito grande, e isso se estendia a todos os alunos, né? Todos admiravam muito por conta da forma como ele passava aquele conteúdo. E a questão da honestidade dele não se corromper na questão da justiça. Porque quando ele percebeu que o rapaz estava colando nas duas vezes, ele interviu de alguma forma, né, fazendo com que, usando de um artifício que ele sabia que ele não sabia, para poder fazer com que ele perdesse o campeonato ali, aquele desafio. Então, eu achei bem lindo. E a frustração dele reflete muito na frustração nossa, professores, também. Porque quando a gente pega um aluno, né, nós queremos ver o avanço, e muitas vezes a gente, por mais que nós, né, se desdobre assim, nem sempre a gente alcança, mas que ele, no final, ele vendo o restante, o todo, né, os outros alunos, a forma como ele atingiu a vida dos outros alunos, foi o peso que ele usou ali para ele se sentir um pouquinho mais aliviado, né? A lição que ele tirou ali, tipo, infelizmente eu fracassei com um, mas os outros ali eu acertei, então ele teve ali aquele alívio, vamos dizer assim. Foi muito bom, foi uma experiência bem boa assim de assistir o filme. Que bom, fico feliz que tenhas gostado. E realmente é um filme que tem muito a nos ensinar, né? Nós temos uma ilusão quando começamos a dar aula num colégio católico, como é o caso, né, do apostolado, que vocês hoje participam, e é muito comum, eu converso muito com professores a respeito disso. Nós acreditamos que teremos nas salas de aula é, Santas, Santas Teresinhas, Domingos Sábios, né, sentados ali, Carlos Acutis, mas às vezes não é essa a realidade. Não é essa a nossa realidade. E nós não podemos esquecer que nós também somos pessoas que um dia saímos, né? Saímos da caverna, fizemos esta, esta subida. E quando uma vez que nós subimos, nós não podemos nos contentar em contemplar sozinhos este sol, né? O sol representa a verdade, né? Na alegoria da caverna. Nós precisamos voltar e conduzir os nossos alunos para esta anábase, nesta subida. Nós precisamos. Essa subida, ela é ascética, ela é dolorosa, é uma subida que vai levar toda a nossa vida. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Olha que interessante. Para Platão, a educação é o caminho de ascese à verdade, é uma subida. Lembra que nós falamos muito no presencial, aí em Jacarezinho, a respeito da montanha. Lembram disso? Nós falamos bastante a respeito, né? Da montanha. As consequências desta subida, desta saída da caverna.
Conhecer é libertar-se. Uma vez que eu conheço, conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade contemplada, conhecida, vivida, meditada, ela nos liberta, ela nos faz livres, homens e mulheres livres, né? E educar é elevar a alma a esta liberdade. E aponta para nós este fim. O fim da educação é a contemplação desta verdade. Então, eu acho muito bonita essa imagem de Platão apontando para o alto, né? Esta contemplação de algo que é superior a nós mesmos, né? Uma verdade que transcende, elevada. Para Hugo de São Vítor, grande pedagogo, nós veremos que, e leremos esta obra, né, de Hugo de São Vítor, sobre o modo de estudar, ele vai afirmar o seguinte: a primeira coisa a ser almejada deve ser a sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria ela está para além do conhecimento, além da erudição. A pessoa conhece muito, ela estudou muito sobre determinado assunto, ela tem uma, um, um enredo, né, uma capacidade intelectual muito grande, fala inúmeras línguas, viajou muito, ela consegue falar a respeito de muitos assuntos. Não, não. Tudo isso, sem sabedoria, sem esta graça que nós precisamos almejar, de nada vale. Santo Tomás de Aquino, no fim da sua vida, ele vai dizer isso para o seu secretário que se chamava Reginaldo. Ele tem uma visão, uma experiência mística extraordinária. E Jesus aparece para ele dizendo para ele: Tomás, fizeste um grande trabalho, um bom trabalho para mim. Pede-me e eu darei o que quiseres. E ele disse para Jesus: Senhor, eu quero a ti, Senhor. Nada mais me senão a ti. Quero somente a ti. E ele sai deste encontro com Jesus, dizendo para o seu secretário: ateei fogo na minha obra. Diante do que me foi revelado, tudo é palha. Olha que extraordinário isso, né? Então, o primeiro chamado nosso é alcançar essa sabedoria. E qual que é o papel nosso como professor, né? Nós chamamos de clássica, né? Esta arte liberal que tem esse sentido de libertação mesmo. Nós estamos falando da alegoria da caverna, né? De libertar desta caverna. As artes liberais, elas nos convidam a esta liberdade, a libertação do homem, todo o embrutecimento, de todo estado animalesco em que nós nos encontramos. Então, nós precisamos dar bases para os nossos alunos alcançar essa sabedoria de vida, prepará-los e nos preparar ao mesmo tempo para conhecermos esta verdade. E esta verdade, ela tem um nome. Eu vou repetir isso durante quase todas as nossas aulas e formações. Essa verdade é uma pessoa. Esta sabedoria é chamada sabedoria encarnada, né? Por isso que Nossa Senhora, na sua ladainha, ela é chamada de a sede da sabedoria, porque a sabedoria foi encarnada, é o próprio Cristo, né? Então, nós temos aqui esta influência importante da tradição clássica cristã para superar aquilo que nós aprendemos da filosofia perene com Sócrates, Platão, Aristóteles. Aqui a imagem, né, do filme, um pouquinho do filme para aqueles que verão a gravação também dessa formação. Nós precisamos educar as paixões dos nossos alunos. E que entenda a paixão como aquilo que existe em nós para que nós... Vocês me ouvem bem? Para mim deu uma travada aqui.
Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Ah, que bom. Eu achei que Sim, vada para mim aqui. Bom, deixa eu continuar então, desculpem. Nós precisamos educar as paixões, né? Quando nós pensamos em paixões, isso nos assusta um pouco, porque dá a impressão que, como assim os nossos alunos, né, as paixões não são ruins. Por exemplo, nós veremos que o gosto por uma boa comida, gosto por coisas que são confortáveis, né? Nós estamos, por exemplo, aqui na minha região está muito frio. Então, é gostoso você estar num ambiente aquecido, no frio, né? É gostoso você estar. Estou vendo que o Gabriel ali tá bem agasalhado. Nós precisamos, os nossos sentidos externos, eles precisam, né? O tato, né? Que sente frio, nosso sentido externo, ele precisa do agasalho. Nós precisamos estar bem agasalhados. Uma vez famintos, precisamos nos alimentar. Uma vez cansados, precisamos descansar. Nós somos pessoas, somos seres humanos, mas nós precisamos educar essas paixões. E precisamos educar os nossos alunos para que a justa medida, o equilíbrio, para que eles tenham a capacidade de encontrar nas virtudes a alegria e a realização das suas vidas. E para isso, nós precisamos sermos a nossa melhor versão possível. Nós precisamos ser o mais virtuosos que nós conseguimos ser como professor, como professores, como educadores. Nós precisamos buscar. Uma vez eu não sei se vocês conhecem o professor Gabriel, o professor Joel Gracioso. O professor Joel Gracioso, uma vez eu estive com ele numa formação que ele deu para nós, numa na época da pandemia. Tínhamos um grupo de estudos, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, as crianças, Elton, elas aprendem mais com os olhos do que com os ouvidos. Nós podemos, por exemplo, sentar com os nossos alunos, com os nossos filhos, é assim também, né? E explicarmos: ó, vem cá, senta aqui que eu vou te explicar o que que é a virtude da humildade. E a gente pode fazer até um bom discurso. Nós podemos usar boas histórias, isso é muito importante, isso é muito valioso. Mas os nossos filhos, alunos, as crianças aprendem com os olhos. Se eles verem em nós uma busca pela virtude, atos de caridade, atos de humildade, se eles verem atos de piedade em nós, nós não precisaremos ficar falando para eles rezarem. Eles vão rezar. Eles vão ler quando eles nos verem com livros nas mãos. Como que eu posso ser um professor se eu não leio? Como que eu posso falar de leitura para os meus alunos se eu não leio? Os meus alunos precisam ver em mim alguém que é apaixonado, no bom sentido da palavra paixão, alguém que ama os livros. Se eles verem que há esse amor em nós, eles vão aprender que é salutar, que é importante ter sempre um livro em mãos. Dá para entender isso? É algo muito simples, algo muito simples. Bom, vamos lá. Reta final da nossa aula. Então, nós temos aqui, o personagem se chama Cedric, né? Se eu não me engano, Cedric, né? Então, nós temos, segundo Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é o grande humanista, né? O príncipe dos humanistas. Ele vai dizer o seguinte: como que nós podemos educar as paixões dos nossos alunos? Através da formação, de sólida formação moral. E como que se dá isso? Nós podemos ler as obras num nível moral. E eu vou ensinar como fazer isso lendo Homero, lendo Virgílio, lendo principalmente Dante, quando nós formos ler a Divina Comédia. Mas é muito, muito fácil da gente notar isso
lendo as grandes obras, não só as obras clássicas, as obras mais contemporâneas, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Eu até postei isso hoje. O Papa, ele escreveu uma carta a respeito do quanto as, a internet e toda essa tecnologia, ela pode ser danosa para a nossa alma, ela pode ser perigosa. E ele vai citar O Senhor dos Anéis, né? Então, o quanto essas obras, elas podem nos auxiliar nesta formação moral que nós podemos dar para os nossos alunos e filhos. Então, existe um nível de leitura que é o nível mais moral, onde nós iremos sempre observar virtudes e em contraposição aos vícios dos personagens dentro das obras. O domínio das paixões. Isso nos conduzirá também a dominarmos, por exemplo, a leitura de uma grande obra, uma obra extensa, para um aluno preguiçoso, um aluno que fica o tempo todo no celular, que os pais, e nós temos alunos assim, ou só eu tenho aluno assim, que o pai e a mãe acaba deixando o tempo todo uma tela na frente da criança como se fosse uma chupeta eletrônica, né? A criança está incomodando, ela liga ali um tablet ou um celular na frente do menino ou da menina. Infelizmente, nós temos alunos assim. Então, nós precisamos ajudá-los a sair, a dominar estas paixões. Esses alunos virão para nós com uma memória fraca, com uma disposição para aprender muito baixa e com um tempo de atenção muito reduzido. Nós precisamos ajudá-los a superar esses vícios. Nós precisamos orientar os pais. E para isso nós precisamos experimentar cada vez mais na nossa vida essa luta, mais leitura e menos redes sociais para nós, professores também. Uma vez vivendo isso, nós estaremos contemplando essa verdade a tal ponto que ela vai brilhar nos nossos olhos, as pessoas verão e fica muito mais fácil você entender alguém que você consegue enxergar a verdade na vida daquela pessoa. O homem não nasce pronto, ele é forjado, ele é educado, né? Ex edultere. Ele é retirado da caverna todos os dias. A cada aula, nós somos chamados a libertar os nossos alunos dos seus impulsos desordenados, da sua animalidade. E aqui eu encerro a nossa aula de hoje com as últimas palavras que Santo Tomás disse para Jesus diante da Eucaristia antes de morrer. Ele disse: Procuius amores studium, vigilave, laborave, precadicave et docui. O que quer dizer isso? Por cujo amor eu estudei. Por amor a ti, Senhor. Por amor a ti eu estudei. Por amor a ti eu vigiei, eu trabalhei, eu preguei, eu ensinei. Por amor a ti. Que o Senhor nos dê a graça de, no fim da nossa jornada também, nos encontrarmos com Deus um dia, que nós possamos dizer, como Santo Tomás, né? Por amor a ti, Senhor, eu ensinei. Por amor a ti, eu fiquei uma hora por semana ouvindo um professor frio que estava, depois de um dia, né, cansativo, eu fiquei estudando por amor a ti, eu me formei incansavelmente por amor a ti. E esta frase, eu queria que vocês meditassem, levassem para as reflexões, as orações de vocês durante essa semana. Esse por amor a ti. Procuius amore, estuduio, né? Por amor a ti eu estudo. E vai chegar um momento da nossa vida, eu prometo isso para vocês, que esta verdade que nós temos tanto procurado contemplar, refletir a respeito dela, que eu insisto para que vocês escrevam sobre ela, esta verdade vai começar também a nos servir. O padre Sertilianges, grande tomista, ele diz isso: a verdade só serve aos seus escravos. Se nós formos professores escravos da verdade, ela vai nos servir.
ela também vai vir ao nosso encontro, ao nosso auxílio. Nós seremos mais verdadeiros naquilo que nós fazemos, né? Acho que a coisa mais frustrante para um professor, mais triste para um educador, é ser uma cópia barata de nós mesmos, né? Sermos aí uma, um plágio. Eu tenho dito isso para os meus alunos, né? Tenho dito isso para mim mesmo também. A inteligência artificial, ela veio para ficar. É algo assim irremediável, né? É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Então, se nós delegarmos e terceirizarmos tudo para esta tecnologia que tem hoje a nossa mão, e eu não estou demonizando, né? Eu sempre vou repetir, vou bater muito nessa tecla, né? Eu quase que sou monotemático nesse sentido. Eu vou ficar insistindo nisso. Se nós quisermos terceirizar, por exemplo, a nossa docência para uma tecnologia artificial, nós nunca contemplaremos essa verdade, porque por mais que ela seja capaz de trazer informações precisas em segundos, ela não foi feita para contemplar Deus como nós, como a nossa alma foi feita, como o nosso intelecto foi feito. É interessante que nesse filme nós, nos- nós percebemos a jornada de um herói ali, né? Aquele professor, para mim, ele é um herói. É um herói comum, como vocês são, como eu sou chamado a ser. Um herói que falha, que comete erros, né? Parece que em um dado momento ele cometeu uma injustiça ali com aquele aluno, né? Que ele desclassificou o aluno para depois classificar aquele que não merecia. Mas ele acreditava naquele que não merecia também. E aquele que foi desclassificado, talvez ele não precisava, embora ele tenha sido injusto, né, naquele momento, mas talvez ele não precisasse de tanto amor o quanto o outro aluno, o Cedric, acho que é esse o nome dele, embora tenha rejeitado, né, todo o amor do professor, toda a atenção que o professor lhe dava. Nós teremos alunos assim, eu pergunto para vocês, ingratos? Teremos? O que vocês acham? Alunos que no fim do dia você vai pensar, poxa vida, eu gastei um tempão, eu ensinei, eu, eu repeti muitas vezes, eu fiz o que eu pude, mas parece que ele não quer. Nós somos assim com Deus também. Então, tenhamos essa a virtude da benevolência, né, com os nossos alunos, da misericórdia, porque assim o grande mestre age conosco também. Bom, deixa eu trazer para vocês uma orientação muito prática, agora no finalzinho da nossa aula. Alguém me perguntou se nós escreveremos, não lembro quem perguntou se nós escreveremos e quando escreveremos, e se escreverem, se podem me enviar. Sim, podem me enviar. Eu vou fazer o seguinte: ao final de cada obra, de cada livro, e nós estamos no capítulo, na página 45. Tudo que eu trouxe hoje para a aula, nós vimos aqui, tá bom? É claro que eu trouxe, fiz uma leitura comparada, né, com um filme e fui fazendo alguns comentários, mas, por exemplo, esse capítulo 6 aqui, ó, da página 45, ele é dividido em três partes, né? O que Deus quer do espírito humano, qual a obra a ser feita e será que nós podemos salvar o século em que nós estamos? O padre falava do século XIX. Será que nós, professores, podemos ser agentes também de transformação na vida dos nossos alunos? Certa vez perguntaram para um poeta chamado Mário Quintana se os livros poderiam salvar as pessoas. Ele disse: não, os livros não salvam as pessoas, mas o que salva as pessoas é mais ou menos isso, né? Ele dizia assim:
é a pessoa se abrir o coração para que, uma vez que ela encontra uma verdade no livro, aquilo seja transformador para ela. Então, os livros não vão salvar o mundo, mas os livros podem salvar o meu mundo, o mundo daquela pessoa. Talvez o contexto em que ela se encontre, aquela realidade, aquela. Nós, professores, nós não iremos, talvez, salvar a cidade toda de Jacarezinho, né? Mas nós podemos salvar algumas pessoas. Quando eu digo salvar, nós sabemos que o Salvador é só um, né? Nós estamos dizendo aqui no sentido educacional. Nós ajudaremos através da educação, né? Conduziremos para fora da caverna esses alunos e eles farão isso com tantos outros. Então, leiam aqui o final, até o final do livro agora, nas próximas 2 semanas nós iremos concluir. Na próxima aula nós falaremos a respeito do capítulo, até o capítulo 9. Então, podemos ler o 7, o 8 e o 9, tá? Anotem, por gentileza. Então, nós veremos a partir daqui, ó, que ele vai falar a respeito da matemática, por exemplo, ele vai falar a respeito da astronomia. Eu não vou entrar nesses pormenores com vocês, nesses detalhes, sobre essas ciências, mas é importante ler com atenção, tomar nota e trazer aqui para a discussão, porque nós estamos falando a respeito de artes liberais, de educação clássica. Então, nós precisamos conhecer o máximo possível. É bom que um professor, assim vai dizer o Gilberto de Tournai, né? Melhor, Erasmo de Roterdã diz, é bom que poucos conheçam de tudo, para que muitos não precisem estudar tanto. Então, nós somos chamados a estudar de tudo, tudo que for possível. Matemática, tudo que for necessário. Astronomia, física, geologia, geografia, história, todas as ciências necessárias. É claro que nós teremos uma inclinação maior para uma determinada ciência. Por exemplo, eu gosto e tenho uma inclinação maior para a linguagem e para a literatura. Então, vocês também terão inclinações para determinadas áreas, mas é bom que nós estudemos tudo que for necessário. Aqui, por exemplo, no capítulo 8, na página 63, anotem, olha que bonito, diz assim, Platão, né? Ele escreveu no portal da sua escola. Platão tinha uma escola também, uma academia. Ele escreveu na sua escola essas palavras: não entre quem não souber geometria. Então, para ele, um filósofo, era muito importante saber os elementos de Euclides, por exemplo. Saber geometria era muito importante. Então, nós precisamos, aqueles que estudam direito à matemática, eles vão ter um rigor lógico, vão ser mais capazes de sair dessa caverna do que aqueles que ainda teimam em dizer, eu sou de humanas, então não gosto de matemática. Não, essa visão é uma visão equivocada, é uma visão que precisa cair por terra, tá bom? Nós que somos educadores clássicos, nós somos das artes liberais, nós somos de todas as artes, não só de humanas, nem só de, de exatas. Essa palavra, essa frase não existe, não cabe nos nossos lábios, tá? Então, nós faremos o seguinte, nas próximas 2 semanas nós iremos concluir o Padre Gatri, e vocês já podem ir adquirindo aqui as ferramentas de aprendizagem da Dorothy Sayers, tá? Mais 2 minutos e encerra a aula, tá bom? Porque nós começamos às 7h10 e encerra às 8h10. Então, nós compraremos esse daqui, ó, que é fininho também, ele tem 81 páginas. É um livreto. Compilação das palestras de Dorothy Sayers sobre educação clássica. Ela vai falar para nós quais são essas ferramentas. Ela vai falar a respeito da educação moderna também, quais são as ferramentas para livrar esses nossos alunos, para salvá-los, para resgatá-los desta caverna que hoje nós refletimos a respeito da nossa
a respeito na nossa aula. Tudo bem, meus caros? Querem comentar alguma coisa, dúvidas? E eu vou mandar lá no nosso classroom, né, na nossa sala. Quando tiver terminando essas 2 semanas, vocês escreverão um ensaio. Nós só começaremos Dorothy Sayers depois que todos os alunos enviarem um pequeno ensaio para mim a respeito do que entenderam, do que mais gostaram dos conselhos para a direção do Espírito, tá bom? Eu quero obrigá-los, a palavra é essa mesmo, né? Com muito carinho no coração, tá bom, gente? Quero obrigá-los a escrever um pouquinho. Senão tudo isso aqui vai ser palha, como disse Santo Tomás, vai ser palha e a gente pode até a fogo. E nós não chegamos no nível de Santo Tomás ainda, tá bom? Ainda não contemplamos Jesus face a face, para a gente falar assim, deixa para lá, não precisa anotar nada. Não, ainda não é a nossa realidade. Tá bom, meus caros? Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. É uma alegria, tem sido uma alegria para mim, tem sido uma alegria. Outro dia a Raquel partilhou um pouquinho comigo, no privado. Por favor, conversem comigo durante a semana se tiverem dúvidas. Mandem para mim, acho que a Suzana mandou também nessa semana. Suzana, mandem para mim se tiver. Não, não foi? Foi outra pessoa, então. Mandem para mim se tiverem dúvidas. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.